Olá, cursista, seja bem-vindo à aula de hoje. Hoje nós vamos tratar de um assunto que você já deve ter estudado, né, no seu conteúdo do curso que está disponível para você, no tópico, né, conteúdo do curso dentro da sua sala virtual. O tema de hoje é sobre expedição logística, né? Você já viu falar, bem provável, desse tema, já viu alguns assuntos, já pesquisou, já realizou algumas leituras interessantes, né? E eu vou transmitir aqui para você, vou apresentar uma breve, né, apresentação aqui em slides para te dar um algo a mais nessa caminhada que você está tendo de estudos à distância, certo? Então vamos lá, deixa eu só apresentar aqui. Então, o tema de hoje é expedição, né? Mas a gente precisa de compreender que expedição, ela é uma das atividades que estão inseridas dentro do processo logístico e não diferente das outras, ela é muito importante para que todos os demais processos envolvendo, né, a logística, a expedição, o recebimento, né, ocorram de forma correta. Então, antes da gente focar especificamente em expedição, é necessário a gente fazer alguma lembrança, né? Lembrarmos de alguns processos que vêm antes. Você se lembra deles? Basicamente, né, nós podemos resumir aí esses dois tópicos, né, que é o recebimento e armazenamento, que vem um pouco antes da questão expedição, tá? Então, vamos fazer essa lembrança juntos aqui. A função básica do recebimento, né, de materiais é o quê? Assegurar que todo produto entregue ele esteja em conformidade com as especificações constantes no pedido de compra, né? Como descrição do produto, a quantidade e a data de entrega, tá? Então, o fornecedor, basicamente, no momento da entrega, é um cliente para o setor de recebimento da empresa compradora. Por mais simples que possa parecer, e, portanto, deve ser tratado com atenção apropriada a um cliente. Então, assim, né, procedimentos adequados na portaria da empresa permite a rápida entrada dos veículos, certo? Sendo necessários para que o recebimento do material ele seja um processo sem prejuízo para nenhuma das partes. Esses procedimentos eles devem apresentar, né, comunicação eficiente entre quem está recebendo, ou seja, a portaria, e o setor de recebimento, que é o pessoal treinado para esses procedimentos de entrada, né, de fornecedores na empresa. É importante também ter redução ao mínimo possível de questões burocráticas para o preenchimento de autorização de entrega, né, de entrada na empresa, capacidade de recebimento, ela também deve ser adequada ao volume de entrega de materiais pelos fornecedores, certo? Inclusive em períodos de maior demanda. Isso para evitar o que? Fila, né, e tempo de espera, que pode prejudicar muito. E isso vai congestionar o estacionamento, né, vai ficar superlotado. Então, deve ter um estacionamento adequado para os veículos que estão aguardando na entrada, né, do local aí. Outro ponto de importância também de ser mencionado é com relação à liberação para o pagamento de materiais que ocorre após a conferência dos mesmos, né? Ou seja, a conferência dos produtos. Então, a conferência ela pode ser feita na retirada do material no fornecedor, assim como no recebimento da empresa. Todos os materiais eles devem estar acompanhados dos documentos constantes, tá? Dos pedidos que foram feitos às compras e que foram solicitados pela empresa, que podem o quê? Variar de caso para outro, né? A nota fiscal, por exemplo, ela deve acompanhar todas as entregas de acordo com o pedido. Quando o fornecedor entregar os materiais nas unidades de recebimento, por exemplo,
Isso deve ser feito na área de recebimento físico fiscal, para quê? Para maior controle do recebimento e também para facilitar na conferência. A entrega em outras áreas, ela pode implicar o quê? Em extravio, pode implicar em atrasos indesejados, possíveis, né, de não conformidades, enfim, as especificações podem ser conferidas de forma errada, o prazo de entrega pode estar errado. Então, por isso que é importante entregar os materiais nos locais certos de recebimento. Dessa forma, né, ao solicitar que o veículo, por exemplo, né, que é o de entrega, ele se dirige até o local a ser descarregado, tomar, né, todos os cuidados necessários, realizando todos os procedimentos adequados, certo? Então, como eu mencionei, a atividade de recebimento, ela visa garantir o rápido desembaraço dos materiais adquiridos pela empresa, né, pela indústria, zelando para que as entradas elas reflitam a quantidade estabelecida na época certa, ao preço contratado e na quantidade especificada nas encomendas. E aí eu trouxe para você um exemplo, né, de fluxograma de recebimento e organização desses materiais. Então ele vai passar por esse processo aqui básico, ok? A gente sabe que isso pode variar de empresa, né, para empresa, indústria para indústria, depende também do programa que ela está utilizando, mas basicamente você vai receber os materiais, vai verificar a quantidade, vai verificar também a qualidade. Aqui já são as conferências, né? Quantitativa, qualitativa, vai verificar a relação do que foi recebido. Posteriormente, você vai comparar com aquilo que foi, o que foi recebido com aquilo que consta na nota fiscal de compra. Depois desse processo de conferência da nota fiscal de compra, você vai para a parte da etiquetagem, né? Que são as informações do fabricante, o lote, o local onde esse produto ele vai ser estocado, a data que foi recebida e a quantidade. E aí ele passa, então, para outro setor, que é o setor de armazenamento no local correto, né? Ou seja, etiquetou, agora ele precisa ser colocado no local correto e depois lançar esse recebimento aí no sistema. Então a gente pode ver que essa figura, ela mostra como realizar um recebimento garantindo que a qualidade do produto e também agilidade, né, no processo de descarregamento. Depois de recebido e conferido, realizar o lançamento no sistema, por exemplo, aí no ERP, né, que a gente conhece ele como Enterprise Resource Planning, né? E nós sabemos que o ERP ele é um sistema integrado que utiliza o mesmo banco de dados. Isso vai facilitar o fluxo de informação, né, entre todas as áreas de uma empresa, certo? Então, a gente pode falar também que, através desse ERP, né, desse programa que está sendo utilizado, é possível fazer o monitoramento das transações de forma integrada e também em tempo real. Então, monitorando todas as entradas e saídas dos produtos que chegam ali. Ele também apresenta outras vantagens, como a redução de inserções manuais nos sistemas, a redução de tempo de resposta, a necessidade do mercado, né? E redução de custos pessoal. Beleza? Então, de uma forma geral aí, a gente tem que a atividade de recebimento, ela visa garantir o rápido desembaraço dos materiais adquiridos pela empresa, zelando, né, para que as entradas elas reflitam em quantidade estabelecida na época certa, ao preço contratado e na quantidade especificada no momento da compra. Beleza? Bom, um outro ponto que a gente precisa falar também, antes de chegar naquele comum que nós necessitamos, né, que é o nosso objetivo hoje, é falar um pouco também, lembrar um pouco também da armazenagem, né? Então, a armazenagem, ela é a atividade que compreende o planejamento, a coordenação, controle e pedir no momento oportuno
os materiais necessários à empresa, tá? Acondicionar os produtos respeitando o quê? As condições necessárias para cada tipo de produto mantenha de forma a maximizar o uso dos espaços, né? Armazenamento, a gente está falando de guarda, de alocação de produtos. Então, um dos objetivos básicos aí é maximizar o uso dos espaços, tá? É o quê? Facilitar, né, o acesso aos itens do depósito, proteger e abrigar os materiais, facilitar a movimentação interna do depósito, maximizar a utilização de mão de obra, né? Que mais? Minimizar o custo, né, de uma rede logística de forma definida. Então, um bom layout, ele aumenta o grau de acessibilidade ao material, ele facilita o fluxo de materiais, eles diminuem, né, os locais de áreas obstruídas, aumenta a eficiência da mão de obra, a segurança do pessoal e também a segurança do armazém. Tudo isso é o que? Layout, né? Armazém com piso, cobertura, cujo objetivo é criar a interface homem-máquina para aumentar a eficiência do sistema de produção, certo? Então, um fluxo bem estudado, ele permite o rápido atravessamento do produto pelo sistema produtivo. Assim, consequentemente, menos tempo é perdido em cada etapa e ocorre a rápida transformação da matéria-prima em produto final, reduzindo então aí o que? O tempo de produção, né? Aqui, ó, nós temos ainda que o armazenamento ele pode ser por grupo, né? Armazenagem por tamanho, por peso, por volume, armazenagem por frequência, a identificação da localização em estoque e o sistema que visa a correta, né, e eficiente localização dos materiais dentro do armazém, facilitando o fluxo dos materiais. Codificação de endereço, com prédio, rua, fileira, ou sistema de gerenciamento de armazém, tá? O WMS, ele assume o total controle do armazém, desde a chegada do material na empresa, passando pelo armazenamento até o fim do seu ciclo dentro do armazém no setor de expedição. Então, o WMS ele tem como objetivos principais reduzir o tempo de todos os movimentos do armazém, estabelecer a ordem, planejar os recursos, evitar a ERP, né? Então, o WMS ele pode ser ligado ao sistema ERP, né? Lembra que anteriormente e dar o quê?
e lidar, né, com as devoluções, caso venha a ocorrer, tá bom? Então, eu trouxe aqui, né, essa figura de sistema de a cada nível, todos os pallets de um mesmo nível, certo? A gente pode centralização das remessas, o que aumentará a clareza dos pedidos, dando informações que não eram visualizadas. Vai agilizar também todo o processo de entrada e saída dos materiais, mantendo o armazém sempre produtivo, tá? Aqui eu trouxe, né, de uma forma bem simples, alguns equipamentos adequados para receber, armazenar e expedir produtos, materiais, né? Então, tá um exemplo básico aí, que é a empilhadeira retrátil, né, que é essa da primeira da esquerda. A do meio aí nós temos uma empilhadeira a combustão e temos a transpaleteira elétrica aí. Essas figuras, elas mostram alguns tipos, não são todos, tá? Alguns tipos de equipamentos adequados para recebimento, armazenagem e expedição, ok? Então, empilhadeiras, por exemplo, aí, né? Empilhadeiras retrátil, projetadas para quê? Suprir demandas complexas. As empilhadeiras retráteis, elas possuem um compartimento de operador mais flexível e produtivo. Já a empilhadeira a combustão, que ela é mais utilizada o GLP, né? Elas são utilizadas para movimentação ao ar livre, especificamente em pátios, docas e portos, além de operar com maior autonomia em ambientes fechados, tá? Já nós temos aí também a transpaleteira elétrica, que elas oferecem maior agilidade no manuseio de cargas paletizadas, sobretudo para carregar e descarregar caminhões, né? E também transportar materiais em estoques. Então, nós podemos concluir aí que os armazéns ou centrais de distribuição, elas executam um papel chave, né, para aumentar a eficiência da movimentação de mercadoria. Permitem a compensação eficaz dos custos de estocagem com menores custos de transporte, ao mesmo tempo em que se mantém ou melhoram o nível de serviço, certo? E aí nós chegamos então à parte que nós queríamos, né? Que é expedição. Vocês perceberam que antes nós passamos por dois processos, né? Que era o recebimento e armazenagem. Para a gente expedir alguma coisa, a gente precisa de ter um produto. Mas para eu ter o produto, eu preciso de receber esse produto e preciso alocar esse produto dentro do meu estoque, né? Do meu armazém aí, por exemplo. Então, expedição, né? A expedição, ela tem como objetivo atender às demandas das unidades administrativas que estão requerindo algo. Elas vão fornecer os materiais requisitados que estão armazenados ali, né, de forma eficiente, visando atender adequadamente aos pedidos das unidades de acordo com o que foi realmente solicitado. Tudo isso em um tempo hábil. Então, a expedição, ela é uma atividade dentro do armazém, né, que se realiza depois do produto acabado, ele ser vendido e devidamente embalado, deixando esse processo, né, esse produto preparado para seu envio ao cliente. Então, aí chegou alguns pontos interessantes, né, que é envio ao cliente. Então, para eu enviar ao cliente, eu preciso expedir esse produto. Só que para expedir esse produto, que é uma atividade dentro do armazém, né, eu preciso verificar algumas questões desse produto, que ele falou interessante aí, que é embalagem, né? Mas nós vamos ver essa questão em outro momento. Primeiro, né, se tratando de expedição, primeiro é necessário verificar a existência do volume solicitado em estoque. Tá? Se eu vou expedir algum produto, eu preciso verificar se esse produto ele consta no meu estoque. Para isso, eu preciso consultar o meu WMS.
né, que é o meu sistema de gerenciamento de armazém. Se esse produto tem no meu estoque, aí sim eu consigo fazer a expedição dele. Então, caso de fato esse produto ele esteja ali, até que ponto esse item está ou não pronto para ser expedido ao cliente, tá? Isso eu posso verificar através do WMS. Então é necessário tratar de toda a burocracia envolvido, né, na saída desse material. Que burocracia é essa que a gente costuma dizer? São as documentações, são as emissões, né, das notas fiscais de remessa, as informações sobre o material embalado, o destino, conhecimento do transporte que vai utilizar e até alguns outros documentos, né, e protocolos a depender do produto em si, tá? Então, ao enviar pedidos para a área de picking, né, que picking pode ser definida como uma atividade responsável pela separação e preparação dos pedidos, sendo responsável pela coleta do mix correto de produtos, né, em suas quantidades corretas na área de armazenagem. Aí, eu envio esse setor para a área de picking, entra em ação, então, o setor de PCP, que emitirá as etiquetas de identificação, criando um código de barra que vai identificar o seu pedido, ou o pedido do cliente, o volume, o pallet, a rota, a cubagem, a data de geração do pedido, a localidade e outras questões a mais aí, tá? Então, é necessário, né, tratar de toda a burocracia, como eu mencionei, né, e o que depois vai acontecer é que o setor de PCP ele vai ficar responsável por fazer a emissão, né, dessas etiquetas aí de identificação, ok? Então, nós temos aí que, de uma forma geral, né, as atividades aí necessárias para a expedição são agregar e embalar a encomenda, ordenar e verificar a encomenda, comparar o guia de remessa com a encomenda, identificar o veículo, bloquear rotas, né? As rodas do veículo, se precisar, fixar as docas, carregar o veículo, entregar a documentação, entre outros aí. Então, a atividade de expedição, ela começa e termina quando a transportadora passa a linha da propriedade do armazém, ok? Bom, vamos fazer um fechamento aqui, né? Então, os requisitos básicos aí do armazém para a expedição são ter uma área suficiente e adequada para fazer o que? A ordenação das encomendas, ter um escritório para guardar as informações sobre os artigos expedidos e as encomendas dos clientes, né? Ter uma área suficiente para estacionamento, manobra dos veículos, a existência de docas para facilitar o carregamento dos veículos, fluxo de materiais, né? Zona de ordenação de mercadoria, dentre outras questões aí. A atividade de expedição, né, como eu falei, ela começa e termina quando a transportadora ou a terceirizada ela passa a linha da propriedade do armazém. Muitos dos princípios que se aplicam no recebimento também eles podem ser aplicados na expedição, mas no sentido contrário, né? No recebimento, os produtos eles entram no armazém e na expedição o que que acontece com esses produtos? Eles deixam o armazém. Os seguintes princípios eles servem como guia da atividade de expedição por forma a dar uma maior dinâmica, tá, pessoal? Então, estes, né, eles pretendem simplificar o fluxo de material para a expedição de forma a garantir que, através do mínimo trabalho, os requisitos sejam eficientes, né, e satisfatórios. Então, a gente pode concluir que a expedição, ela consiste basicamente na verificação e no carregamento das mercadorias nos veículos, tá? Como o recebimento, a expedição é executada manualmente na maioria dos sistemas. A expedição de cargas unitizadas, né, está se tornando cada vez mais comum. Por quê? Dessa forma, o tempo de carregamento dos veículos ele pode ser reduzido consideravelmente.
Embalagens utilizadas contêm grupos de produtos, enquanto carga comum consiste em volumes e caixas que devem ser carregadas diretamente da plataforma para o veículo. As conferências dos conteúdos, elas são feitas quando as mercadorias trocam de dono no ato do que? Da expedição, tá? Então, a conferência, ela consiste geralmente em contagem das caixas, mas em alguns outros casos também são necessários contagens de peças e verificação das marcas, tamanho, quantidade e etc. Para que se tenha total certeza que todos os itens solicitados pelo cliente, eles estão sendo carregados, né, ou sendo expedidos de forma correta, certo? Então, até a próxima aula e bom estudo para você aí.